A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os meus irmãos e irmãs na fé. A palavra que eu trago está em Lucas, capítulo 12. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam um ao outro, começou a dizer aos seus discípulos: cautelai vós primeiramente do fermento dos fariseus, que é hipocrisia, mas nada é encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Não adianta nós fazer nada no oculto, que os olhos do Criador vê todas as coisas. Porquanto tudo que em treva disseste, a luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre o telhado será pregoado. Não devemos temer homens. Olha essas guerras que estão acontecendo. Olha essas vacinas. Louvado é o nome do Senhor. Olha a fome. Olha a peste. Olha todos os nossos derredor que a Bíblia está nos ensinando. Devemos temer ao Criador de todas as coisas. Ele sim pode julgar retamente. Ele sim pode conceder a graça. Ele pode dar salvação. Porque dele vem a nossa libertação. E digo vós, amigos meus, não tem mais o que mata o corpo e depois não tem mais o que fazer. Matou? Para eles acabou, mas não é bem assim. Nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, sim contra os principados e as potestades. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temai. Não se vende 5 passarinhos por 2 cintos. Nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até o cabelo de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois muito vale vós do que muitos passarinhos. Imagina, né? Cada fio de nossa cabeça é contada pela mão do Pai, Criador de todas as coisas, mas nós somos tão vaidosos, né? Que às vezes passamos tanto produto no nosso cabelo que o cabelo acaba caindo tudo e às vezes até ficando careca. Mas o Criador sabe até quantos fios nós temos na cabeça. Digo vós que todo aquele que me confessar diante do homem, também o Filho do homem confessará diante do anjo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Todos os lugares que eu vou, eu falo do amor de Deus, como Deus é maravilhoso. Levo o pão que alimenta a alma, o pão que dá vida, que é a palavra de Deus. Não só dentro de 4 paredes, como muitos fazem, quer ser prego de banco de igreja. Mas quem me negar diante de homem, será negado diante do anjo de Deus. Tem muitos que têm vergonha de falar do amor de Cristo na rua para alguém, fica olhando para os lados. Ah, aquela é louca, é invocada. Sou mesmo, sou louca pelo Criador de todas as coisas que tem me sustentado e me guardado. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será-lhe perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Eu ofendo alguém, alguém me ofende, vai lá, pede perdão, pede desculpa, nós se perdoa. Mas quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus, como muito blasfemou, principalmente na palavra, me chamando de falsa profeta, dizendo que Deus não está nem aí para mim, que eu sou desconcertada. Todos que se levantaram e blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus, a conta há de chegar. Pode ter na certeza disso. Porque quem me chamou para fazer a obra foi o Criador de todas as coisas. E quem cuida realmente de mim não dorme nem cochila. Porque eu não dou descanso à palavra do Senhor. Constantemente fazer igual disse, orar e vigiar. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vós conduzir a sinagoga, ao magistrado, à potestade, não estejais solícitos de como ou de que haver de responder, nem o que haver de dizer, porque na mesma hora vós ensinará o Espírito Santo que vós convém falar. A parábola do rico insensato. Disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Disse-lhe: cautelai vós, guardai vós da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui, né? Não adianta possuir bens materiais, muitas propriedades, porque não é isso que vai levar nós ao reino do Pai.
que vai levar a gente ao reino é ter um coração aquebrantado, um coração voltado a Deus, um coração que ama, que perdoa, que é misericordioso, independente do que tenha, mas não seja avarento. Tem gente que tem um emprego, não quer um só não, quer 2, 3, enquanto o irmão do lado está desempregado. Deus não consiste com isso. A parábola... E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e razoava entre si dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Disse: farei isso, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi, minha alma, alma, tens um depósito, muitos bens para muitos anos. Descanse, come, bebe e forga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Imagina, né? Um homem avarento, um homem ganancioso, né? Mas se esqueceu que quem dá a vida é o mesmo que tira. Então, a gente tem que se preparar, porque quem é da morte é da vida. Nós temos que estar sempre com o coração voltado a Deus, sempre pedindo a Deus para quebrar a gente e fazer sempre um vaso novo, né? Tá em paz com o Senhor. Não adianta a gente dizer depois que morre: descansa em paz, como se a gente não fez nada que presta na terra. Sempre fez maldade, sempre foi caluniador, sempre foi uma pessoa ganancioso, pessoas que blasfemava, falava contra. Não tem como descansar em paz. Faça antes de morrer. A solicitude pela nossa vida. Nós andamos ansiosos, né? Às vezes eu me preocupo porque a gente que mora de aluguel, a gente tem que ter o dinheiro, tem que ter o emprego, tem que pagar uma água, tem que pagar uma luz. Engraçado que eu acho, sabe? Porque a gente acha muitas pessoas para nos caluniar, para falar mal. Mas engraçado que essas pessoas que falam mal poderiam vir pagar a nossa conta, poderiam vir acertar as nossas necessidades, mas infelizmente não é assim. Então a palavra que está ensinando, porque a gente anda muito ansioso. Eu mesmo vivo da fé, oro e aguardo e espero no meu Senhor. Disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comerai, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. A gente tem uma grande preocupação. Oh, meu Deus, amanhã, o que é que eu vou comer? Ai, meu Deus. Não. Glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Eu me alimento mais da palavra de Deus do que do pão. Continuando. Mais a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai o corvo, que nem semeia, nem cega, nem tem despesa e nem celeiro. E Deus o alimenta. Quanto mais vale vós do que as aves. Qual de vós, sendo solicito, poderá acrescentar um covoado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Tem gente que não consegue nem um pouco e já está correndo atrás do muito. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não afia. Digo vós que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a Eva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homem de pequena fé, está faltando fé. Não perguntei, pois que haver de comer ou que haver de beber, não andais inquietos, porque a gente do mundo busca todas estas coisas, mas o vosso Pai sabe que haver de menester delas. A gente do mundo significa aquele povo que não dá a Deus a caminhada dos seus passos. Acha que o seu dinheiro, a sua riqueza, olha o que está acontecendo, né? Um país destruindo outro país por pura ganância. Onde é que está as vidas? Onde é que estão as pessoas? Mas por quê? Porque Jerusalém, o Senhor queria juntar a gente como uma galinha, junta os pintinhos debaixo das asas dele, mas nós não quisermos, não queremos. Então, vamos nós refugiar. Salmo 91 fala que quem está debaixo do refúgio da mão poderosa do Pai estará protegido, né?
Então, o povo que se preocupa com essas coisas, nós que somos servos do Senhor, nós temos que orar e descansar, independente se nós temos trabalho ou não. O Senhor é quem nos alimenta. Porque a gente do mundo busca todas estas coisas, mas o vosso Pai sabe o que é a vez de mexer delas. Buscai ante o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não tema, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou de dar vós o reino. Vendei o que tem e dá esmola. Fazei para vós bolsa que não envelheça, tesouro no céu que nunca acaba, onde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Glória a Deus. A parábola do servo vigilante. Estejai surgir dos vossos lombos e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante a um homem que espera o seu senhor, e quando houver de voltar das bodas, para que quando vier a bater, logo possa abrir-lhes. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que surgirá e fará sentar à mesa. Chegando, se servirá. Se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e o achar, assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isso, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Quer dizer, está comparando o servo do Senhor que ora sem cessar, como um ladrão. Um ladrão, ele não avisa que vai chegar dentro de uma residência, então ele está falando, se ele soubesse, ele ia cuidar, né? Portanto, estáis vós também apreensivo, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Por isso que a gente tem que buscar sempre, renunciar, limpar o tempo que somos nós, a morada do Espírito Santo de Deus que somos nós. Em vez de a gente estar cuidando da vida alheia, da vida de fulano, de ciclano, cuida da sua própria vida. Olha claramente no espelho, vê se realmente você está limpo para olhar ou querer cuidar da vida do seu irmão, que nem tem muitos. Não limpa nem suas casas e quer limpar a casa dos outros. Disse-lhe Pedro, Senhor, diz estas palavras a nós ou também a todos? Disse o Senhor, qual, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre o seu servo para lhe dar o tempo e razão. Bem-aventurado aquele servo, quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados, as criadas, a comer e a beber e a embriagar, virá o Senhor naquele servo no dia em que não espera e em uma hora que ele não sabe, e separá-lo e dará sua parte com os infiéis. O servo que soube a vontade do seu senhor e não se apartou, e nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Quando a gente conhece a palavra de Deus, porque quem conhece de verdade sabe o preço a pagar, né? Então, quando a gente conhece e faz coisa indigna aos olhos do Criador, o açoite é 2, 3, 4 vezes mais do que quem não entende. Mas o que não souber e fez coisa indigna de açoito, com poucos açoitos será castigado. Qualquer que muito for dado, muito será lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais se pedirá. Jesus traz fogo e dissensão à terra. Vim lançar fogo na terra. E o que mais quero se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo e como me angustio e que venha a cumprir-se. Guardai vós que vim trazer paz à terra? Não, vós digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e sua nora contra a sua sogra.
Quantos lares estão bagunçados? Quantos lares não se respeita pai, nem mãe, nem filho, nem nora, nem sogra? Porém, é como eu disse, quem é da vida é da morte. Nós somos um assopro, a vida é um assopro. Hoje nós estamos aqui, mas nós não sabemos amanhã ou daqui para mais tarde. Então, vamos cuidar mais da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente, né? Os sinais dos tempos. Dizia também a multidão: quando vê a nuvem que vem do ocidente, logo dizer, lá vem chuva. Assim sucede. Quando assopra ao sul, dizeis, haverá calma. Assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis, então, discernir estes tempos, né? Se sabe o dia que vai chover, o dia que vai estiar, e por que não fique sabendo e não entenda que tudo que está acontecendo é o princípio das dores, é tudo que está acontecendo na Bíblia, como o Senhor fala, refugia nele, seja obediente, porque a nossa vacina está no sangue do nome de Jesus. O nosso protetor é quem vai cuidar da gente, mas tem que buscar o Pai e o Filho. Quando assopra ao sul, dizeis, haverá calma. Assim sucede. Hipócrita, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis discernir este tempo? E por que não julga também por vós mesmo o que é justo? Quando, pois, vai com teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, o juiz te entregue ao marinho e o marinho te encerre na prisão. Se tem alguma coisa contra alguém, define logo com ele, no caminho, né? Para que ele não te leve ao juiz, o juiz te conduz ao marinho, o marinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairá dali enquanto não pagar o derradeiro centil. Glória a Deus, aleluia, né? Que Deus possa abençoar, eu creio que entenderam, que não é possível. Aqui falou sobre fazer as coisas encoberto. Aqui falou para a gente não temer o homem. Aqui falou sobre o filho do homem se envergonhar diante da palavra de Deus. Aqui falou, louvado é o nome do Senhor, que quando conduzir a gente em qualquer situação, em qualquer lugar, para a gente não ficar preocupado, porque o que a gente vai falar, porque na mesma hora o Espírito Santo de Deus é quem vai falar. Aqui está falando também de um homem insensato, de um homem ganancioso e avarento, louvado é o nome do Senhor. Aqui também está falando que a gente anda muito ansioso pela nossa vida, às vezes, moço, o mesmo Deus que tem para dar na cidade que nós moramos é o mesmo Deus que tem para dar. É só a gente andar certo com ele, fazer as coisas certas com ele. Aqui está falando para a gente não ficar preocupado, para a gente buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, porque as demais coisas ele nos acrescentará, porque o próprio Jesus sabe, o próprio Pai sabe o que nós havemos de necessitar. Aqui está falando para a gente ser vigilante, orar e vigiar. Aqui está falando sobre Deus vai estar dividindo 5 pessoas em uma casa, 2 contra 3, 3 contra 2, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, nora contra sogra, sogra contra nora, né? E aqui diz também os finais dos tempos, que o povo sabe quando vai chover e quando vai estiar, mas não sabe as coisas que estão acontecendo. Que Deus possa abençoar todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.